E com vocês, a partir de agora, com a sua palestra Conexões, Luciano Potter. É tudo contigo, Potter. Gente. Obrigado, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tudo certo, Daci? Professor Daci, tá tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, perfeito. Se quiser aumentar um pouquinho o teu áudio, tranquilo. Deixa eu ver uma coisa, acho que se eu falar um pouquinho mais alto, melhor. Agora tá melhor? Agora? Assim tá bom? Ei, Tá som, ótimo. testando, ótimo, então tá. Bom, isso aqui já é um problema, né? Eu acho que isso aqui a gente já tá lidando com esse tipo de problema, a gente tá se adaptando. Eu falo sobre conexões, sobre mudanças, sobre essa lógica da nossa vida de enxergar essas coisas, né? E acho que a gente nunca ficou tão acostumado a lidar com isso, né? Todo mundo agora virou técnico de som, todo mundo virou cinegrafista, todo mundo virou técnico de áudio. A quarentena nos forçou a ter que lidar com isso, né? Eu sei que agora provedores de internet, eu acredito que daqui a um tempo a gente vai dar nome para os nossos filhos, né? Se der certo com a internet. Se a gente conseguir uma internet boa, então a gente vai dar nome para ele, né? Eu não vou citar alguns nomes aqui, até porque alguns eu não vou dar para ninguém o nome, porque eles não funcionam. Outros sim. Mas é isso que acontece. Quando tem uma grande movimentação na humanidade, a gente está tendo. A gente é forçado a ver mudanças. Eu vinha numa trilha nos últimos 4 anos de falas, né? Foi completamente por acaso. Isso começou numa universidade com um professor, colega, amigo meu, ex-colega meu, pediu para eu ir lá falar com uma turminha. Eu falei, organizei um material. A resposta foi interessante. Comecei a ver que isso é interessante. Opa, só um pouquinho. As pessoas gostaram daquela fala que eu falei sobre mudanças. A gente prestar atenção no que pode acontecer ou não. E aí, 4 anos depois, as falas que eu vinha colocando, né, nas palestras acabaram que a gente foi forçado a enxergar algumas mudanças. A gente foi forçado a enxergar que a gente precisa mudar. Mas mais do que mudar, mais do que enxergar as mudanças, se adaptar. Porque, na verdade, a nossa vida é isso. A gente vai se adaptando às coisas, né? Tem gente que tem poder de adaptação muito mais interessante, tem gente que não consegue enxergar, né, que tem que se adaptar e infelizmente quem não consegue enxergar fica para trás. Então a minha fala é uma luta para isso. Eu falava sobre mudanças apenas. E aí de repente eu comecei a notar que eu estava sendo escravo de algumas coisinhas, tipo essa aqui, né? Tipo esse smartphone aqui, que a gente estava escravo de informação, e eu trabalho com informação, eu sou pago por um veículo de informação, e eu comecei a ver que isso estava demais. E aí a pandemia me obrigou a juntar essas duas falas, e é o que eu vou tentar falar agora aqui para vocês nesse tempo. Tomara que vocês aproveitem, né? Eu sei que é uma segunda-feira, eu sei que é de noite, e eu fico muito feliz se tem alguém aí me vendo. Valeu, gente, obrigado pelo carinho. Um dos grandes temas que eu gosto de usar como um grande exemplo de mudança, mesmo, uma mudança profunda, é algo que todo mundo consome. É algo que todo mundo vive, é algo que todo mundo, de alguma maneira, foi tocado alguma vez. E para mim, a indústria deste algo que eu já vou falar é o grande exemplo de quem se adapta ou não se adapta a mudanças que surgem. Às vezes, se adaptar é essencial e às vezes a gente não enxerga. Eu tô falando da música. A música é um. Eu quase falei. Não dá pra falar palavrão, né, professor Daci? Não dá, né? Eu tô vendo pela tua cara que não dá. Eu quase falei um palavrão. Seria um puta exemplo, né? Mas beleza. Agora foi, passou. Né? Não é palavra. Colocado nesse sentido, não é um palavrão. E essa hora já pode, né, gente? São 9 horas e 5 minutos. A música, pra mim, é um grande exemplo de um mundo que todo mundo consome, que todo mundo para sempre vai consumir, porque a música toca na gente de uma maneira diferente, né? Nos faz lembrar de algumas épocas, nos faz lembrar de uma pessoa, nos faz feliz, nos faz triste, nos melhora um dia, pode até piorar um dia se a música é muito ruim. E acho que a música é sensacional. O que eu tenho para mostrar para vocês aqui é algo que grande parte de quem está me vendo deve lembrar. Isso aqui é um LP. Tá vendo aqui? Olha o tamanho, cara. Olha que coisa linda que era isso aqui. Um LP do Nirvana. LP mesmo, eu não tô mentindo pra vocês. Vou mostrar pra vocês aqui. Vou tirar o disco pra quem não tá mais fazendo isso aí, pra matar a saudade. Se tem pessoas mais jovens, essa aqui era a nossa vida, rapaziada. A gente economizava pra comprar esse bichinho aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá aqui, ó. Lado A e lado B. E a música nos tocava. E a gente pensando no mercado de música, a gente chegava, eu já tô tocando numa transformação.
né? Mas a gente chegava e fazia isso aqui. Escutava Nirvana no LP. Já coloco aqui para o café fazer efeito. Era assim. Eu botava esse disco, essa música que tá tocando aqui no meu celular, e aí tava tudo feliz. Por que tava tudo feliz? Tava tudo feliz porque o vendedor tinha ganhado o dinheiro dele, a gravadora tinha ganhado o dinheiro dela, o Nirvana, vendendo disco, fazia mais show, e a indústria fonográfica tava dando certo. Tava tudo certo. Tudo absolutamente adaptado, todo mundo ganhando dinheiro, uma coisa consolidada. Mas aí, a música precisou fazer uma coisa absolutamente interessante, que é se adaptar ao se mexer. Primeiro foi o carro, né? A gente colocou o toca-fita do carro, aliás, bate palma aí onde você está, quem já teve um toca-fita do carro roubado. Lembra disso? Eu sei que agora tem gente se indignando, lembrando daquele dia que chegou com o vidro quebrado e o toca-fita roubado. Mas a música ali servia para uma outra coisa. A gente tinha como carregar a música, porque a vitrolinha era muito complicada. E aí, o mercado fonográfico se adaptou. O mercado fonográfico foi lá e fez o seguinte: o mercado fonográfico foi lá e lançou a fita cassete e o Walkman. A gente podia caminhar para escutar música. E eu, na minha época, escutava isso aqui. Deixa eu colocar para vocês. Tá aqui. Botei pra frente. Racionais MCs. Era assim. Fitinha que eu tinha gravado com um amigo meu e Racionais tocando. A indústria da música tava certinha. Tava tudo lindo. Tudo maravilhoso. Tudo dando certo. Aí, de repente, inventaram o CD. No CD, eu já tava com 13, 14 anos de idade. O engraçado é que eu tô usando uma coisa moderna onde eu vou chegar aqui para fazer, né, toda essa fala aqui. Mas aí, eu com o CD já tinha uma certa idade, e aí eu escutava esse tipo de música aqui. Vocês podem ver que é uma música um pouquinho mais triste. Prestem atenção que a indústria fonográfica tá ganhando dinheiro ainda, porque todo mundo comprava o CD, e eu tava lá, uma tristeza absoluta na minha casa, 14, 15 anos de idade, eu gostava da guria que tava no terceiro ano, né? A guria que tava no terceiro ano gostava do cara que tava na faculdade. Aí eu ia pro quarto, botava um CD e, ó, sofria. Sofria, e sofria, e sofria. Vale lembrar que nessa época era uma época de banhos mais demorados, era uma época de reflexões, era uma época de outras coisas, né, na nossa vida. Eu gostava da guria, a guria não gostava de mim. Uma coisa bem absolutamente adolescente. E a indústria da música ganhando grana. A indústria da música ganhando dinheiro pra cacete. Mas aí, o que aconteceu? Dois caras, na mesma situação que eu, deviam gostar de algumas garotas que não gostavam deles, se enfurnaram para criar uma revolução. E a revolução deles sacudiu o jeito que a gente consome algo que todo mundo consome, que é música. Os caras, a mesma situação que eu, não tinham gurias que gostavam, tinha um tempo, eu não tive essa genialidade, eles tiveram. Os caras inventaram o Napster. E no Napster, música começou a ser de graça. Isso aqui que tá tocando, eu tenho certeza que tem gente aí que deve ser da mesma geração que eu, baixou sem pagar. Vocês baixaram sem pagar. Vocês esperavam a meia-noite para pegar só um, né? Só um pulso do telefone, lembra? E aí baixar a música de graça. Então, um sistema inteiro foi arrebentado. Tudo foi arrebentado na música, porque a música era de graça. E quando tem algo que é de graça, o que a gente faz? A gente tá ferrado. A gente tá ferrado, porque a gente vai buscar isso aí. É muito simples. E aí, a indústria da música foi sacudida. O que a indústria fonográfica fez? A indústria fonográfica botou os guris do Napster na justiça. Não entendeu que tinha uma nova linguagem ali.
Não entenderam. Não entenderam que tinha uma revolução acontecendo. Não entenderam que um novo jeito de consumir música já existia. E já estava ali. E eles ficaram brigando. Primeiro botaram os meninos do Napster na justiça, a gente já tinha criado o emule do burrinho e continuava baixando os discos lá. Tudo mudou. Absolutamente tudo mudou. Só uma pessoa não entendeu. Essa pessoa, eu faço uma metáfora, é a indústria da música. O que aconteceu? Eles despencaram. Eles não prestaram atenção. Eles não entenderam que música e aqueles guris do Napster estavam mostrando para eles é isso aqui. Spotify. Simples. Tu paga uma mensalidade e escuta música. Era isso que os casos do Napster estavam falando. Eles tinham que regularizar aquele sistema. E eles ficaram uma década e meia perdendo tempo com aquilo. Ou seja, eu começo com um super exemplo de que não importa o tamanho que você tem, não importa o tamanho de consumo do tamanho do cliente, que no caso da música era quase que todo habitante do planeta Terra. A gente ia consumir música, a gente comprava música, de repente era de graça. E a indústria fonográfica não entendeu. Aí eu conecto com algo que já está acontecendo e a gente deve estar vivendo isso muito agora, de uma maneira até premente, que é ouvir. A gente agora, aqui neste exato momento, ninguém está aglomerado, cada um está no seu canto, a gente está se adaptando. E vocês que devem estar fazendo várias reuniões, estão mais fáceis de fazer as reuniões. Primeiro porque não tem deslocamento, eu não preciso ir. Eu ligo um sistema no meu computador, seja qual for, e tem, sei lá, 10, 15 maneiras de eu me comunicar com pessoas por câmera e por microfone, então não tem mais proximidade, mas eu tenho como realizar essas coisas. E aí, nesse ato de realizar, a gente está fazendo muito mais algo que a gente tinha esquecido de fazer, que é o que realmente conecta a gente com o mundo, que é ouvir. A gente agora ouve. A gente agora presta atenção numa reunião, porque a gente não tem como conversar com um amigo do lado ou com uma amiga do lado. Isso não existe mais. E a gente passou a ouvir. Algo que a gente chega em algum ponto da vida, esquece. Por exemplo, jardim de infância. A gente começa um jardim de infância ouvindo. Eu tô com um filhote de 2 anos de idade, ele não tá no jardim de infância ainda, mas ele tá na creche, agora obviamente tudo parado, tá um inferno aqui na minha casa. Se eu quiser, eu posso falar durante 2 horas aqui do que tá acontecendo na minha casa, com um de 2 anos e outro de 5 meses, que entrou na pandemia com 3 meses e agora tá com 6, quase 6, então ele dobrou de idade durante uma pandemia. O de 2 anos, ele tenta se matar a todo segundo. Ele vai lá, tenta derrubar aquela jarra, ele vai lá, tenta subir naquela mesa, ele vai lá, tenta se atirar daquela mesa a outra cadeira lá e assim vai. Beleza. O meu filhotinho de 2 anos na escolinha, ele ouve. A gente ouvia. Era muito simples o sistema. Tinha alguém que sabia mais que a gente, que era a professora ou o professor, e eles falavam e a gente ouvia. E é assim que a gente aprendia. A gente muito mais escutava do que falava. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos de idade. Chegamos no segundo grau. 16, 17, 18. 20, 21, tô na faculdade. O que a gente se torna? Gênios absolutos. A gente, de uma hora para outra, em 20 aninhos, em 2 décadas, achamos que a gente sabe de absolutamente tudo que tem no planeta Terra. E aí, o que a modernidade nos deu de presente? As redes sociais. Despejamos nas redes sociais todo o conhecimento angariado em 20 anos, o que não é nada na história da humanidade, e a gente se despeja a falar. Fala, 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 fala. Alguém vai falar alguma coisa ao contrário, bota o dedo na cara, grita, ninguém mais ouve, ninguém. A gente parou de ouvir, a gente parou de escutar. A gente não tem mais capacidade de um diálogo. Você já deve ter vivido uma situação onde alguém começa a contar uma história, tu fica ansioso para falar. Tipo assim, vai lá, um amigo meu chegou assim, cara, foi a coisa mais linda o nascimento do meu filho, e a gente foi para casa, e eu assim, a gente foi para casa também, com 2 dias, não interessa, deixa a pessoa contar o que ela viveu na maternidade, agora é hora de escutar, agora é hora de ser ouvinte, agora é hora de conectar. A gente esqueceu isso, esqueceu. Meu filho passou no vestibular, sei lá, no 10º lugar, o meu passou em 3º, não interessa o teu filho, deixa a pessoa contar. A gente arrebentou com algo, achando que sabe tudo, e achando que a gente não tem mais nada a aprender, e aí está o erro. A gente destruiu
com algo que é absolutamente importante para a gente conectar, que é ter curiosidade. Se tu sabe tudo, tu perdeu a curiosidade. Simples. Não precisa mais. Tu já sabe de tudo. Tu não tá aberto ao diálogo. Tu não tá aberto a aprender. Qual foi a última vez que a gente falou, eu mudei de opinião? De alguma hora para outra a gente deteriora um sistema de educação que era muito mais simples. Quem sabe mais, fala. E a gente tem humildade para ouvir, para aprender, para segurar aquilo, para matar no peito e para ser feliz. A gente se perdeu no meio desse caminho. E aí a gente vai estudar a história de grandes gênios da humanidade, tipo Charles Darwin, e a gente descobre que ele ficava em cima de um bichinho chamado cirrípede. 8 anos. O tamanho desse bichinho é a cabeça sei lá, como é que se fala aquela coisa que tu bota nos quadrinhos? Alfinete. 8 anos estudando aquilo. Ali. Para depois criar uma teoria, para depois criar algo que fica pro resto da humanidade. Paciência, estudo, tentativa, erro. Pessoas próximas devem ter dado alguma dica para ele. Ele também ouvia. Mas mais do que isso, é muito tempo para saber alguma coisa. Albert Einstein, porque a gente fica nessa angústia de querer saber de tudo e não precisa. Não precisa saber de tudo. Albert Einstein, gênio, não preciso falar, aquela língua, aquela coisa toda, todo mundo sabe dele. Ele é gênio na física, não sabia nada de futebol, não sabia nada de botânica, não sabia nada de corpo humano, não sabia nada de política internacional, não sabia nada de um monte de coisa. Aliás, o Albert Einstein muito mais não sabia do que sabia. Mas ele teve foco. Eu tô falando pra gente ser Albert Einstein, Darwin, não. Nós não vamos ser. Tomara que tenha alguém aqui. Desse lado de cá não tem. Aqui não tem. Eu não sou. Mas o que esses caras ensinam pra gente? Esses caras ensinam pra gente que, primeiro, tu não precisa saber de tudo. Não precisa ficar angustiado com isso. E segundo, paciência, uma vida entregue a algo. A gente não sabe tudo com 20 anos de idade. A gente não sabe tudo com 30, com 40, a gente morre sem saber de tudo. Então é isso. Curiosidade. A gente perdeu. Quando a gente para de ouvir, uma coisa vai levando a outra. A gente não tá preparado para mudanças, como eu mostrei com a música, porque a gente não presta atenção. Talvez você não preste atenção porque a gente só tá falando. E aí, se tu não só fala e acha que sabe tudo, tu não tem curiosidade. Sem curiosidade, tu perde a inquietude. A inquietude é absolutamente importante. Porque é nela que a gente vai se ancorar. Se eu tô inquieto, tô querendo aprender. Eu sei que eu não sei. Eu sei. Lembrem que eu tô falando com lá em cima, o título disso aqui é conexão. Se eu não tenho criatividade, se eu perdi a curiosidade, se eu perdi a inquietude, não tem mais como. Não tem mais como eu avançar. Eu já tô chamando de mal, tá? Dessa quarentena. E eu participo, eu faço, tá? Eu sei como é que é, mas eu já tô chamando de mal. Mas um mal dessa quarentena, lives. Vou mostrar pra vocês. Tô agora aqui ao vivo, vou entrar no Instagram, tá aqui. Olha a quantidade de lives que tem pra ver. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar pra vocês. É muita coisa. Olha isso. Lives. Agora parou. Aqui. É muita live. Não dá tempo. E foi numa live com 90 e poucas pessoas que foi uma coisa muito interessante. O Bernardinho, treinador, ex-treinador da Seleção Brasileira de Vôlei masculino e feminino, ganhou tudo, um dos maiores treinadores de esportes coletivos da história. E aí o Bernardinho, ele falou uma coisa que é interessante naquela live. Como a gente já sabe tudo, a gente não presta atenção em quem sabe mais. Quem sabe mais tem uma maneira de te ensinar e de acompanhar essa tua compreensão do mundo, que é te cobrar. E o Bernardinho falou que tinha dificuldade tremenda no final de cobrar as pessoas. Porque se tu tá lidando com alguém que sabe tudo, esse alguém não aceita uma cobrança. Onde se viu me cobrar? Dias desses, eu já vou falar disso, eu tenho um podcast chamado Potter Entrevista, onde eu entrevisto pessoas completamente diferentes sobre o mesmo tema, e eu tô agora numa temporada chamada Daqui Pra Frente, aí eu botei entre parênteses a palavra pandemia. O que vai acontecer? Estou entrevistando pessoas completamente diferentes, de mundos completamente diferentes. Já entrevistei o Fernando Meirelles, o diretor de Cidade de Deus e Dois Papas. Entrevistei uma das maiores top models da história, a Isabelle Fontana. Entrevistei, deixa eu lembrar aqui, acabei de publicar um Peninha, um Gregório do Viver. Vou ver a rapaziada da direita também, já estou gravando algumas coisas e estou lançando. E aí eu entrevistei o Gustavo Borges, nadador.
medalha de prata nas Olimpíadas. Para chegar numa medalha de prata, numa coisa que é centésimos de segundo, tem que ser algo, né, um treinamento, tem que ter alguma cabeça completamente diferente. Já que eu tô falando de inquietude, de cobrança, que o Bernardinho falou, que ninguém mais aceita a cobrança, o Gustavo Boys contou uma história muito interessante. Ele já era medalhista olímpico, né, ele foi muito cedo, e aí continuou treinando, tinha um treinador, e o treinador falava, cara, bota o braço lá na frente, arrasta ele na água e tira lá atrás com ele esticado. Aí o cara acompanhando o treino dele não fazia, o cara pedindo, o treinador pedindo, já era um medalhista olímpico, o treinador não era medalhista olímpico, mas estava ali. Daqui a pouco o Gustavo Alves parou e falou, cara, tá, não aguento mais tu falando, o que eu tenho que fazer pra te parar de falar? E o treinador falou, acertar, acerta, eu tô te falando uma coisa, acerta, treinamento, repetição, humildade, alguém que sabe mais falando. O Gustavo Boys baixou a cabeça, foi pra água de novo, pra acertar a abraçada dele. E essa abraçada melhora o rendimento dele em alguns centésimos de segundo. E os centésimos de segundo na natação, na prova dele de velocidade, ou tu é o 8º lugar, ou tu é o 1º lugar. É simples. É só olhar pro mundo. A gente precisa prestar atenção. Porque quando a gente presta atenção no que os outros estão falando, a gente mostra criatividade, a gente mostra uma coisa interessante que é inquietude, e a gente mostra algo absolutamente importante, que é conectividade. Quando eu tô com foco na outra pessoa, querendo ouvi-la, eu tô mostrando para ela que eu quero aquele momento. Eu tô naquele momento. Os coaches, né, falam, né, estar presente naquele momento. A gente parou de estar presente. Ou a gente tá metido no celular, e aqui tá falando alguém que sofre disso, eu sou um problemático com isso aí, ou a gente tá com a cabeça em outro lugar. A gente perdeu de estar ali, naquele grande momento. Isso me lembra uma pessoa muito importante na minha vida, eu vou contar uma historinha para vocês, que é a minha avó. A minha avó, eu recebi uma ligação no ano retrasado, ela morava na fronteira com o Uruguai, numa cidade chamada Santana do Livramento, na fronteira com Rivera, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. A minha avó estava mal de saúde, me chamaram, aí eu fui correndo, 5 horas e meia de carro para Livramento, Porto Alegre, Livramento. Cheguei lá, minha avó estava no hospital, falando muito baixinho, e aí eu cheguei lá, né, aquele silêncio no quarto de hospital, e aí eu cheguei lá e a avó não conseguia mais falar, né, alto, como eu falei, e aí ela pediu para me aproximar. E aí, ao me aproximar, eu fiz um movimento que é muito estranho de fazer, porque a gente não faz mais esse movimento. Eu dei minha orelha para ela. Isso aqui é a boca da minha avó, eu fiz isso aqui. Eu me doei. Eu afastei minha boca, usem como metáfora. Não interessava mais a minha boca, interessava o meu ouvido. Minha avó me agradeceu por algo que eu tinha feito para ela, conseguiu falar, voltei para cá, para Porto Alegre, depois de 1 dia e meio. Sentia que era uma certa despedida para ela, dito e feito. Alguns dias depois, a minha avó faleceu. E a minha avó, ela tinha algo que era impressionante. Todo mundo adorava ela. Aí eu comecei a pensar por que todo mundo adorava a avó. Porque era uma grande ouvinte. As pessoas iam para lá, contavam todo o problema, e a avó escutava, daqui a pouco, toma, largava uma barbada. Não faz isso. Cheguei a conversar um dia com a avó, como tu gosta de ouvir? É, porque é bom ouvir, né, meu? Largava aquelas frases clássicas, são 2 orelhas e uma boca, né? Aquelas coisas que a gente aprende quando a gente é mais velhinho. Tá isso. A minha avó, que todo mundo respeitava, era uma grande ouvinte. Há algo de conectividade. Há algo nisso aí. Está falando com vocês e está pedindo para a gente ouvir alguém que não cala a boca. Alguém que tem um microfone em casa. Alguém que tem aparelhagem para isso. Alguém que faz rádio todo dia usando isso aqui. Isso aqui é um aparelho chamado Access. É assim que eu tô na Atlântida, na Rádio Gaúcha. Para quem não sabe, eu trabalho nessas 2 rádios. Eu preciso falar. Só que por incrível que possa parecer, o produto que eu participo e que eu consigo ouvir mais elogios e que mais me engrandeceu como ser humano foi um podcast já citado chamado Potter Entrevista. Esse podcast, eu ouço as pessoas e eu não as atrapalho. Eu não me meto, eu não bato boca. Óbvio que tem uma trilha a ser seguida, um assunto a ser seguido, e eu trago para elas de volta para a trilha quando quando elas viajam demais. E aí eu aprendi algo absolutamente interessante, porque ali eu ouvi pessoas que eu tinha um pré-conceito, no sentido de, eu não concordo com essa pessoa, mas eu vou ouvir. Ouvindo ela 20, 30, 40 minutos, eu entendi que é uma conexão. Eu aprendi que nem tudo que ela falava eu discordava. Tinha coisas interessantes. Eu aprendia ouvindo as pessoas. E aí eu me notei como um cara que pode ser um ouvinte. Tá resolvido isso na minha vida? Não tá. Eu tenho essa mesma fraqueza. Eu tento falar, eu tento me impor. A minha voz é a minha ferramenta.
Só que isso estava me atrapalhando. E quando eu comecei a ouvir elogios. Ou seja, num produto de áudio, que podcast é áudio, num produto de áudio que eu menos falo, eu ouço mais elogios. Vocês conseguem entender a sacanagem comigo nisso? Eu sou pago pra falar. Quando eu calo a minha boca, as pessoas falam que eu sou bom. As pessoas não estão falando que eu sou um bom comunicador, um bom falante. Elas estão falando que eu sou um bom ouvinte. Tipo assim, Potter, cala a tua maldita boca. Ouve as pessoas que assim, o teu produto é do caralho. Escapou mais um palavrão, desculpa. Já são 9h30. Aí que tá a conectividade. Aí é que tá. E quando a gente ouve, a gente presta atenção em histórias que a gente não dava bola. Histórias que a gente tava longe. Eu vou mostrar pra vocês um áudio de um cidadão chamado Casagrande. O Casagrande é uma dessas figuras que a gente recebia em grupos de WhatsApp, né? Tipo o Fábio Assunção, né? A gente recebia coisas, né? Com um deboche. O Casagrande tem uma grande fraqueza na vida dele. E eu tenho certeza que muita gente que está nos vendo agora aqui tem pessoas próximas com essa mesma fraqueza. O Casagrande tem um grande problema com drogas. Um grande problema com drogas. E o Casagrande viajou para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. E teve uma parada em Liverpool antes. E aí ele contou uma história para mim, na minha frente, e eu ouvindo ele sobre isso. O tema era o seguinte: Deus existe? Eu perguntava para as pessoas se Deus existia. Pessoas completamente diferentes. E o livro do Casagrande, ele conta que quando ele estava na mais alta viagem das drogas, que eram muito pesadas, ele via demônios. Eu achei interessante fazer uma conexão nisso aí. E segundo o Casagrande, um dia ele viu um anjo, um dia ele viu uma luz, que ele não sabe explicar. E aquilo foi determinante para ele sair. Só que aí, querer sair e sair são duas coisas completamente diferentes. É uma luta diária. E aí o Casagrande conseguiu se recuperar, voltou para a Rede Globo, e aí foi para Liverpool, porque a seleção tinha um amistoso antes da Copa do Mundo. Liverpool é a cidade dos Beatles. Ela respira Beatles lá. O Cavern Club é lá. E o Casagrande ama rock and roll. Saiu com a turma da Globo para uma janta. Jantaram. Vamos no Cavern Club, que é um na frente do outro, assim, hoje. E aí ele falou assim: cara, não vou entrar. E aí os caras, não, por que, Casão? Cara, que aí vai bater o gatilho pra mim. Música, cerveja. Eu vou sair depois pra entrar num táxi. Bem assim que ele falou. Eu vou sair num táxi atrás de cocaína por Liverpool. Eu não quero isso. Foi pro quarto do hotel, chorou, ligou pra psiquiatra dele, se acalmou, dormiu, no outro dia entrou no ar e resolveu a vida. E aí ele foi pra Copa do Mundo. E eu não sei se vocês lembram de um fato que aconteceu na Copa do Mundo, que o Casagrande, na final França e Croácia, quando acaba a transmissão, acontece isso aqui. Eu tava com o Casagrande na minha frente e eu cheguei e botei de novo o vídeo pra ele ver. E aqui a gente vai ter só o áudio agora. Em vários pontos. Eu quero botar pra te relembrar, não sei como é que tu relembra isso. Tudo isso que você falou realmente aconteceu. E pra mim essa Copa é a Copa mais importante da minha vida. Porque eu tive uma proposta quando eu vim pra cá, quando eu saí do Brasil, que era chegar aqui pela primeira vez numa Copa do Mundo, sóbrio, permanecer sóbrio e voltar pra minha casa sóbrio. Então eu tô muito feliz. Assim você chora e me faz chorar também. Casão, isso aqui foi a coisa mais legal da Copa do Mundo. Foi a coisa mais legal da minha vida. Sem dúvida alguma. Quando veio espontâneo isso, quando eu vi a França dando a volta olímpica com o troféu, eu falei, caraca, a Copa do Mundo acabou e eu tô sóbrio, como eu me propus a estar. E aí bateu uma emoção muito forte, porque eu me senti mesmo assim, eu me senti um campeão do mundo naquele momento. Porque a minha... Quando a gente ouve histórias assim. Quando a gente ouve, a gente entende outra pessoa. Qual o grande problema hoje na nossa vida? Ninguém mais ouve ninguém mais tá afim de mudar de ideia, tá todo mundo pronto, tá todo mundo destruído, tá todo mundo achando que sabe de tudo. E quando eu falo tá todo mundo, eu tô dentro, rapaziada. Essa fala minha, já tô aqui há 30 minutos falando, é uma fala pra mim.
Eu criei essa fala porque isso é um problema real na minha vida. É um se policiar diário. Porque quando a gente pensa que está resolvido, a gente perde coisas absolutamente importantes na nossa vida. Ouvir seres humanos diferentes. Se colocar no lugar das pessoas. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo que está vivendo essa pandemia está vivendo a sua pandemia. Tomara que quem esteja agora aqui prestando atenção não esteja vivendo um problema de saúde, não tenha vivido um problema financeiro, porque isso todo mundo vai viver. Mas eu digo o problema financeiro mais grave, que é perder o emprego, que é não ter onde trabalhar, que é não ter como ganhar dinheiro para ajudar a família, para sustentar a família, para sobreviver. Tomara que não. Tomara que todos nós aqui sejamos afortunados e passemos por essa pandemia firmes e fortes. Certo? Ou pelo menos firmes. Fortes depois a gente vai buscar de novo. E um caminho para isso é prestar atenção no que volta. É prestar atenção que coisas consolidadas podem ficar para trás. É prestar atenção que ouvir o Casagrande tem uma metáfora nisso aqui. A gente perdeu essa sensibilidade. E aí, se a gente perde sensibilidade, a gente não entende o mundo. A pandemia pode ser muito mais simples se a gente focar realmente que ela pode nos ensinar alguma coisa. Eu acho que cada um daqui vai tirar algo desse processo que a gente está começando. Eu sei que a gente está falando de uma jornada, eu sei que tem um monte de gente que administra empresa, eu sei que tem um monte de gente que é CPF e CNPJ aqui. Eu sei um monte de gente que tá sofrendo na pele o que está acontecendo agora. E o que se avizinha pra gente, principalmente em termos financeiros, é tremendo. Eu tô recebendo isso. As pessoas falam que vocês da mídia, vocês estão bem agora. Galera, vocês não sabem como é que funciona a mídia. A mídia, quem paga o meu salário são as empresas que botam dinheiro na RBS. As empresas estão ganhando menos dinheiro, porque tem gente consumindo menos os seus produtos. E aí eles estão tirando dinheiro de marketing. Não estão mais patrocinando meus programas. Então, sim, é um problema para todo mundo. Eu acabo a fala assim de uma maneira, já que eu falei, recuperando. Tô falando de conexão. Se a gente não lida bem com as mudanças, a gente perde a conectividade. Se a gente não ouve, a gente perde a conectividade porque a gente para de ser curioso, a gente perde uma inquietude que é boa para aprender e que grandes gênios da humanidade tinham. A gente perde a oportunidade de ser sensível a outras pessoas, de lidar com aqueles outros mundos. Isso pra gente é um puta de uma... Falei outro palavrão, desculpa, professor Darcy, mas a gente perde a possibilidade de aprender com outras pessoas, com outras histórias. E ouvir histórias é maravilhoso. E eu convido vocês para ouvir o Potter Entrevista. Ali tem histórias das pessoas, e as histórias são lindas. A gente perde essas pontas e se perde. É muito simples. Eu vou trazer o maior exemplo de todos, que tá aqui nas minhas costas. Deixa eu mostrar para vocês aqui essa linha que eu tô trabalhando. Isso aqui, ó. Vocês não estão na casa do intelectual, tá, gente? Isso aqui que vocês estão vendo no meu fundo aqui, eu li 10%. Tem que trabalhar. Tem que fazer outras coisas, não dá tempo. Mas eu tô montando, porque é isso que eu quero. Quero ficar aquele velhinho rabugento, sabe? Sempre com um livrinho na mão. Vamos lá, um clássico. Relançado nos Estados Unidos agora há pouco tempo. Esgotou. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Os filhos da mãe nos dão esse livro quando a gente tem 15 anos de idade. Queridos professores de literatura, quando a gente tem 15 anos de idade, a gente quer beijar na boca. A gente não quer ler Brás Cubas, porque a gente não vai entender. A gente não vai entender. Eu abro em qualquer página e a gente não vai entender. Ou alguém aqui sabe o que é cestro. Ou alguém aqui sabe o que é inspetor de quarteirão. Surriada. Nhonho. Meias dobras. A gente não sabe o que é. Isso aqui é o maior exemplo que eu falei. O maior passador de conhecimento da história da humanidade se chama livro. Tá aqui ele. Todo mundo tem um em casa. Não preciso de energia para ler, não preciso carregar, tá aqui. Tem um cheiro maravilhoso. E como é que a gente lida com o livro? O livro é alguém passando algo pra gente e a gente bem quietinho. É como se alguém estivesse falando alguma coisa e eu só estivesse ouvindo. Eu não sei se você que tá agora me vendo aqui é uma pessoa que briga com o livro quando não concorda. Toca fogo nele, rasga a página, tomara que não.
Tomara que não tenha ninguém insano assim. Então, rapaziada, o que eu tenho pra falar é o seguinte. Essa aqui é a metáfora da minha fala. Ninguém briga com o livro. O maior passador de informação e conhecimento da história da humanidade é algo que a gente, quando consome, consome em silêncio. É alguém falando pra gente, de forma escrita, e a gente prestando atenção. Então, eu acho que chegou a hora de uma pandemia que acelera as coisas, que bota a carroça na frente dos bois, talvez tenha isso para nos ensinar. É a hora de prestar mais atenção, é a hora de ser novamente inquieto, novamente curioso e entender que se Charles Darwin e Albert Einstein não sabiam de tudo, então não é problema nenhum nosso falar não sei, e eram inquietos e prestavam atenção no mundo, a gente tem o mesmo dever. E acho que, de uma maneira, isso começou, né? Porque eu não tive nenhuma interrupção, não sei nem se tecnicamente vocês podem isso, e vocês prestaram atenção em mim durante 37 minutos contados agora aqui no relógio que eu tenho no computador. Muito, muito, muito obrigado pelo carinho de vocês de uma segunda-feira de noite estarem me escutando. E tomara que algo que eu tenha falado para vocês aqui tenha tocado em alguma coisa de vocês aí, porque eu estou sendo tocado. Essa minha fala sobre mudanças e conexões é uma fala feita para mim, que eu em voz alta falo, e se isso serve para alguém, eu fico muito, muito mesmo feliz. Obrigado pela atenção de vocês agora. Professor Darcy, com o senhor. Maravilha, Potter, maravilha. Com certeza, os comentários e as perguntas chegaram aqui, tá? Então, vamos começar com elas. Vou usar o instrumento aqui, tem uma aqui. Professor Leandro, nosso colega aqui da universidade, pergunta: Potter, você está retratando a evolução e a quebra de paradigmas. Há pouco tempo atrás, isso demorava. E temos medo de quebrar paradigmas ou mudanças. Vamos ter que nos adaptar a isso. Que impactos vai ter na sociedade? Pergunta absolutamente ampla, professor. E eu obviamente que a minha resposta em cima disso aí tá muito longe de ter algum tipo de certeza, mas acho que o senhor coloca uma coisa muito importante ali, que nunca as mudanças foram tão rápidas. Nunca o nosso poder de adaptação foi tão testado. Né? As coisas se atropelam. Eu sei que todos vocês viveram alguma coisa, eu tenho 41 anos de idade, de uma angústia de um aplicativo que eu não sei mais usar. Tem agora uma nova rede social, TikTok, que eu não me adaptei. Isso me causa angústia. Eu vivo em redes sociais. Eu preciso, no meu trabalho, viver isso. E eu já estou angustiado que tem uma rede social que tem milhões de pessoas que eu não sei usar. Eu tenho um perfil lá. Aliás, até perdi o meu perfil, que era o Luciano Potter. Uma outra pessoa pegou para ela. Para vocês verem o quanto eu estou atrasado. Então, eu não sei se a pergunta do professor está muito linkada a essa parada que a gente deu agora no mundo. Essa estacionada que a gente deu. Né? Eu estou agora aqui, obviamente, bons ouvidos, estou esquecendo que é um problema de saúde. Eu estou esquecendo que esse problema de saúde nos obrigou a ficar mais quieto e que isso causou uma tsunami econômica. E não vai ser uma onda só, vai ser mais de uma. A gente vai ter muitos problemas para frente. Esse ano é um ano perdido de maneira econômica. Agora, que essa pandemia, professor, apressa ainda mais a gente observar o mundo e entender o que está acontecendo, sim. Porque são milhões de empregos devassados, são milhões de oportunidades de trabalho destruídas, né? Mesmo que a gente seja craque em uma situação, a gente pode ter sido afetado com isso. Então, acho que o senhor está completamente certo. Se já estava num ritmo alucinante as mudanças e o nosso teste de poder de adaptação, e não é qualquer um, todo mundo é afetado. A Rede Globo é afetada. Os gigantes são afetados. Eu estou falando agora aqui de meio de comunicação, que é onde eu trabalho. Então, acho que o senhor está completamente certo. É um teste quase que diário, e a pandemia transformou esse teste em algo que pode ser feito durante um dia. A gente vê transformações de um dia para outro. E o Brasil vendo ainda esse problema político, essa discussão que transforma ainda mais essa questão da pandemia em algo até mais pesado que em alguns outros lugares do mundo, eu tenho até medo. Eu tenho até medo de ser ultrapassado, né? Eu entrei nesses mundos de podcast para ouvir mais pessoas, porque também ali é um tempo mais amplo de eu trabalhar coisas que eu não conseguia trabalhar, num programa que eu apresento, por exemplo, na Rádio Gaúcha, que é o Timeline, que tem um tempo muito curto de ar, né? Que é 42, 43 minutos por dia.
ali não dá tempo de falar muita coisa. Então, eu criei alternativas porque eu estava angustiado para ouvir pessoas, para falar em alguns outros produtos. Eu tenho um outro podcast chamado Era Uma Vez no Oeste, que eu faço com 2 colegas meus, o Daniel Escola e o Marco Lazarotto, o Magro Lima. Ou seja, falar, criar podcast, participar de discussões nas redes sociais, isso é uma angústia minha. Se está dando certo, não tenho a mínima ideia. Mas, certamente, professor, a gente estava mudando, e agora eu me sinto ainda mais angustiado de saber que a pandemia apressou isso. Não sei como é que eu vou estar no final dela, mas que isso angustiante é. Vamos lá então, Potter. A Gabriele Silva, aqui pelo chat, pergunta: atualmente as pessoas, mesmo que não admitam, têm cada vez mais a necessidade de serem ouvidas. Que dicas tu dá, como locutor nato, para se tornar um bom ouvinte? Coisas que deram certo contigo. O nome dela é Gabriela? Gabriela, né? Gabriela, Gabriele. Gabriele, desculpa. Gabriele, na verdade, eu não sou um bom ouvinte ainda. Tudo isso que eu falei não são coisas que eu realizo. São problemas da minha vida que eu transformei numa palestra para eu me corrigir, para eu crescer, né? Teve um exemplo, eu acho que o principal é calmar um pouquinho. Quando eu entro numa conversa, opa, a pessoa tá falando. Eu vou ouvir. Calou, depois eu falo. Ou se ela me perguntar, eu falo. Porque aí a pessoa vai falar, tu vai ouvir mais, vai prestar atenção, tá ali naquele momento, né? A minha dica, Gabriela, não serve a minha dica como locutor, né? Porque como locutor eu sou pago para falar. Óbvio que eu entrevisto pessoas ao vivo, as coisas acontecem ali num programa, eu converso com amigos meus, o Pretinho Básico é um programa que tem 13 anos, então tem um momento de eu falar e um momento de eu ouvir, mas eu acho que é isso. Só de prestar atenção, de ter algo dentro da gente que tá dizendo assim, cara, dá uma acalmada, ouve mais as pessoas. Só de carregar essa preocupação dia a dia, eu acho que a gente já começa a melhorar. Eu acho que a gente já começa a melhorar. Eu acho que essa é uma dica que eu dou, uma dica que eu tô tentando fazer comigo, que eu tô tentando fazer na minha vida. Se alguém vem contar uma história, eu paro e ouço. Não tô preocupado em falar mais. Fico me policiando para isso. Eu acho que essa é uma dica, é algo que eu estou fazendo, né? Então, aquela coisa de skin in the game, né? De viver os problemas realmente, né? De estar ali naquela situação, eu tô nessa aí. Eu tô tentando me policiar assim. Então, quando alguém me falar alguma coisa para mim, eu ouço. Eu ouço a história dela. Tô ali ouvindo ela. Tem um colega nosso chamado professor Marcelo Luiz Piloto, ele pergunta: qual foi a melhor mensagem, a melhor entrevista realizada no Potter Entrevista? É difícil de falar porque os temas são múltiplos, né? Quando eu perguntei antes se o Bolsonaro ia dar certo, ouçam de novo o que as pessoas estavam falando. E aí compare se o que está acontecendo agora está certo ou não. E eu comecei perguntando se era Bolsonaro ou Haddad. Então estava muito linkado à política. Aí eu falei de Deus. Comecei a ouvir pessoas sobre Deus. A audiência duplicou. As entrevistas começaram a ser muito mais legais. E não é que eu tive uma surpresa, porque eu já conheci o trabalho dele, mas eu tenho uma entrevista com o médico e escritor JJ Camargo, na temporada Deus Existe, que é um primor, porque ele começa a contar histórias para mim. Eu acabei de citar uma outra entrevista aqui também com Casa Grande, né? Que quando a gente se despe do preconceito, vou ouvir alguém que tem problemas com produtos químicos, né? Ela é engrandecedora também. O Casa Grande é um cara muito forte na entrevista. Mas com o médico JJ Camargo, de ouvir histórias dele, de ouvir histórias de pacientes, de ouvir essa dualidade da ciência médica com a religiosidade e a fé, ali eu aprendi demais. Ali eu tive que ouvir um homem de ciência, um homem que lida milimetricamente, ele é um dos melhores pneumologistas da América Latina, faz operações que tem que ser milimétricas, se ele erra 1 milímetro, ele pode matar uma pessoa. E ouvir de um homem da ciência que lida com essa coisa esses atos milimétricos que podem salvar ou matar uma pessoa, que fé e a religiosidade das pessoas que deitam naquela maca, ou de quem tá torcendo pra pessoa da maca, é interessante. E aí teve histórias interessantes, de histórias engraçadas, histórias, tipo assim, ele vai lá, fica 8 horas operando alguém, né, milimétrico, vai lá e salva, e aí ele sai, tá a família, e ele fala assim, gente, foi tudo bem. E aí, qual a primeira coisa que a pessoa fala da família? Graças a Deus.
Ele brincava, porra, eu fiquei 8 horas com aquele corpo aberto, resolvendo um problema ali que a pessoa tinha, porque ela fumava, e limpando não sei o que, trocando não sei o que, e eu saio e ela fala que graças a Deus, eu não vou interromper, ele falava, eu não vou interromper esse pensamento. Eu hoje trato muito mais com sabedoria, ele fala, né? Do que com algum tipo de preconceito. Então é legal ouvir que ciência e religiosidade de alguma maneira caminham junto. Eu me despi de preconceitos, eu comecei a temporada ateu e acabei agnóstico, né? Porque não temos provas científicas de que Deus também não existe, nunca ninguém conseguiu provar cientificamente que ele não existe. Então eu aprendi bastante. E esse episódio é um episódio que eu guardo com muito carinho. O episódio do Dr. JJ Camargo. Por uma incrível coincidência, nessa nova temporada, eu hoje à tarde o entrevistei, o produto está sendo editado, e eu vou perguntar para ele o que vai acontecer daqui para frente. Foi um outro papo muito legal. É uma grande figura, esse escritor e médico JJ Camargo. É um exemplo, tem várias coisas legais ali, mas eu fico com esse exemplo. Seguindo, Potter, olha só, uma ex-aluna nossa que hoje Samara Piran pergunta: uma das principais mensagens da sua fala é ouvir, e nesse momento temos muita informação para selecionar nas redes. Quais os canais que você utiliza para ouvir e como selecionar o que ouvir? Ou essa. É ótima pergunta. Primeiro, Samara. eu falo Obrigado, Samara. A primeira coisa, a Samara, pelo tom da pergunta dela, deve estar vivendo a mesma coisa que nós todos estamos vivendo. A gente não aguenta mais informação e desinformação. Como a gente está vivendo um novo vírus e uma nova doença, a ciência também está se perdendo. A gente está vendo estudos que estavam encaminhando para cá, daqui a pouco aquele estudo teve um problema e aí apaga aquele estudo. A gente vê um outro. Então a gente também está vivendo essa angústia de estar descobrindo em tempo real qual é essa doença, qual é a dela, qual é a desse novo coronavírus. A gente está agora em busca de uma vacina, em busca de um medicamento que realmente cure. Né? E aí tem um medicamento que causa muita discussão. Então está todo mundo enlouquecido. Porque como tem nem a ciência, porque a ciência não é dona da verdade, a ciência erra, a ciência é ultrapassada, vem uma nova tese que destrói aquilo que a gente acreditava durante 40, 50, 100 anos, então é mutável isso também. Não tem uma certeza absoluta. Alguma certeza a gente já tem, mas nada que alguém possa descobrir que não era tão certeza assim. Então eu vivo angustiado. Como é que eu faço, principalmente, Samara? Eu ouço rádio, rádio tem muita agilidade, e eu tenho um Twitter onde eu me prestei para seguir todo o tipo de meio de comunicação e pessoas que pensam completamente diferente uma das outras. Então, quando eu entro no Twitter, a minha vida vira um horror. Porque quando eu entro no Twitter, eu fico angustiado. Primeiro que eu vejo pessoas brigando, segundo que eu vejo informações dadas que são completamente diferentes uma da outra sobre o mesmo assunto, mas é por ali, é por aqui, seguindo, não sei se vocês conseguem ver aqui, mas, né, tá aqui, né, é assim que eu tento percorrer o meu dia. É o principal informante que eu tenho. Só faz bem o Twitter? Não. Samara, não faz bem. Não faz bem. Porque seguir pessoas que pensam diferente causa uma, tipo assim, quem é que tá certo? Né? Agora é o meio mais rápido. O rádio e Twitter tem uma coisa muito parecida que é a agilidade, né? Eu vou ali, escrevo rapidinho e tuito, e aí tem um monte de gente ali curtindo, ou descurtindo, ou me xingando, ou me elogiando. Mas, respondendo diretamente a tua pergunta, o Twitter é o meu meio principal junto com o rádio para me informar, para me informar no sentido de agilidade. É por ali. Não estou dizendo que isso não é angustiante. É angustiante. Fico horas nele, porque eu preciso por causa da minha profissão, porque eu preciso como ser humano, porque eu sou curioso. Né? Ou pelo menos eu tento manter latente essa curiosidade. Mas é por ali. É por ali. Potter, vamos lá. Potter, vamos lá então assim, ó. Francisco Zancan, que inclusive participa amanhã conosco aqui na Jornada de Estudos Empresariais, diz o seguinte: você falou sobre a disrupção e a evolução que atacou a indústria musical. Acha que estamos vendo a mesma coisa acontecendo com a maneira como consumimos notícias com a descentralização dos meios de comum? Certamente. De comunicação. De comunicação. Certamente. Francisco certamente. Zancan. Francisco, certamente. Teve
A imprensa foi destronada. O quarto poder acabou. Ele é importante para a sociedade. Eu luto para ser importante. Eu sou um jornalista. Agora, as redes sociais vieram para mostrar as fraquezas do jornalismo brasileiro e mundial, né? Quer dizer que tá jogando no lixo? Não tem que jogar. Quer dizer que o que só que vem na rede social é certo? Também não. Grandes figuras nasceram nas redes sociais, né? Agora, os meios de comunicação continuam tendo um filtro maior. Eu passo pelo meu editor, pelo meu chefe, pelo outro editor, passo por uma responsabilidade de um CNPJ linkado, né, de alguma forma, a uma responsabilidade de algumas décadas, né? Eu trabalho no Grupo RBS, então eu sou cobrado internamente. A parte boa dessa descentralização, dessa revolução que, de alguma forma, a comunicação está passando, é que não tem mais dono. Né? Não estou falando das empresas que não tem mais dono. Agora, qualquer um com talento pode pegar uma câmera, um microfone e falar, e se gravar, e virar algo importante. Agora, a gente também está aprendendo a lidar com uma irresponsabilidade de muitos atores que conseguiram milhões de pessoas. Assim como a imprensa erra, assim como a imprensa é preguiçosa, e eu tô dentro dela, e eu tô falando de mim também, assim como a imprensa é irresponsável, esses novos atores também mostram esses mesmos defeitos. E assim como a imprensa é legal, ela vai atrás, e ela tem responsabilidade, a gente vê também novos atores fazendo a mesma coisa. Então, vale para o ser humano, o que a gente ganhou foi mais gente trazendo informação para a gente. Mas não quer dizer que a imprensa perdeu seu valor e não quer dizer que essas pessoas são os novos donos da verdade. A gente tem uma grande discussão aqui no Brasil sobre liberdade de expressão. É uma discussão bem difícil de ser falada. Dá liberdade para todo mundo? Não dá. Eu tenho uma opinião bem que muitas pessoas lutam contra ela. Eu acho que todo mundo tem que falar e aí depois serem responsabilizados pelo que elas falam, mesmo que seja a coisa mais anormal e mais inescrupulosa, mais nojenta da história da humanidade. Lá nos Estados Unidos, assim, tu pode falar a coisa mais horrenda. Tu moveu uma palha para realizar aquela coisa mais horrenda, aí tem lei. Aí tem alguém que vai te pegar no pé. Eu acho que esse sistema é mais adulto, mas também estou aberto a essa discussão. Houve sim, no meio que eu trabalho, uma descentralização. Houve sim um mexer. Houve sim uma audiência dividida por milhares de players. Tem um monte de gente que as pessoas ouvem e veem no Instagram, no Twitter, no Facebook e tratam com respeito. Essas pessoas são as novas donas da verdade? Não, não são. Então cabe a gente, consumidor, que eu também sou consumidor de informação, ter sagacidade, capacidade e inteligência de dizer isso presta e isso não presta. É isso que eu tento todo dia, levar coisa que preste. Eu acerto todo dia? Eu não acerto. Não acerto. Mas a minha busca é para acertar. Então, confie nos meios de comunicação ainda. Tem muita gente errada ali, mas tem muita gente certa ali também. E com responsabilidade. É essa a mensagem que eu tenho. Apesar de também consumir muitas coisas fora de meio de comunicação e ganhar conhecimento com isso, né? Entender que tem coisas importantes ali. É uma luta diária. Na verdade, o receptor é quem decide. Sair da bolha, ouvir pessoas diferentes, né? Ouvir opiniões que eu discordo, para daqui a pouco aquilo poder mexer na minha cabeça algo interessante, né? Ou ratificar, ou até, né, retificar algo que a gente já pensava. É isso. Essa parte boa dessa descentralização que o quarto poder foi sacudido. Potter, temos 3 perguntas para encerrar, tá bom? Claro. Vamos lá, então. Temos aí do professor Luciano Alves dos Santos. Ele pergunta: você entende que a educação pode colaborar para crescermos e melhorarmos a sociedade? Absolutamente, não tem outra salvação. Não tem outra salvação. Qualquer grande problema da humanidade passa por não educação. Qualquer grande problema da humanidade. Todos eles. Os Estados Unidos agora rompendo em protestos pela morte do Floyd, né? Um homem negro com um joelho no pescoço dele. Qual é o grande problema? Qual é a chaga americana? Os negros não têm acesso a uma boa educação. Porque como nos Estados Unidos tem o bairro negro, o bairro latino, as escolas estão ali, a grana paga pelo aluguel vai para aquele distrito, para aquela parte, para aquela escola. Então as escolas são muito piores, a educação é muito pior. Se a educação é muito pior, tu não tem oportunidade de chegar numa universidade. Chega numa universidade, tu não aprende uma profissão, então tu vai trabalhar em outros empregos.
E esses empregos não vão te dar uma grande grana, não vão te dar uma grande oportunidade, não vão te ajudar a fazer com que teus filhos tenham um caminho de educação melhor. É a saída, não tem outra saída. Educação básica, educação, né, desde a alfabetização forte, o Brasil joga fora no lixo. Países importantes como os Estados Unidos não conseguem fazer a mesma coisa. E os grandes países do mundo têm educação como primordial. A gente está léguas de distância de ser um país sério, porque a gente não trabalha nisso. Porque educação, ela leva tempo. Eu sei que vocês já ouviram isso de todo mundo. Eu sei. Eu estou falando uma coisa que vocês já sabem. Mas já que foi perguntado, não tem outra solução. Não tem. A minha vida melhorou porque eu estudei. Eu tenho uma vida melhor que a do meu pai porque eu pude estudar mais. E ele pôde me dar esse ensino. Não tem outra saída. É a única saída? Claro que não. Agora não tem saída. O Brasil precisa reforçar. Cara, vai numa escola pública. Como é que um garotinho, uma garotinha de 8 anos de idade vão se sentir felizes num prédio caindo aos pedaços, num professor desamparado, que ganha pouco, que não tem mais tesão de estar dando aula? Não tem saída. Quem que a gente está formando? Né? E aí, óbvio, aí entra toda a desigualdade social brasileira, né? Das piores escolas estarem nos piores bairros também, né? Daquele ensino ser frágil. Não tem saída. Não tem saída, professor. Não tem. Foi o meu xará, né? Professor Luciano, né? Professor Daci. Não tem Isso. outra saída. Não tem outra saída. E o senhor é professor e sabe muito mais que eu que isso. Quando a gente não prestar atenção nisso, já era. Penúltimo, então, Potter. Vamos lá. Laura Raimondi. Boa noite, Potter. Gostaria Boa de noite. saber qual a forma mais saudável de como lidar com pessoas do nosso convívio diário que se recusam a ser bons ouvintes. Laura Raimondi. Laura, às vezes a pessoa não vai sacar isso, né? Não vai sacar. Mas acho que com paciência, talvez ouvindo antes, né? É uma pergunta que eu acho que cabe muito mais para psicólogos, né? Psiquiatras, né? Porque isso é um grande problema, né? Da mente, né? Não um problema mental. O problema mental parece que é uma expressão muito, muito problemática. Mas daqui a pouco mostrando para a pessoa que tu quer ouvi-la, né? Antes, tendo um pouquinho de paciência em ouvi-la. Eu não sei exatamente se é uma coisa que tu tá repetindo para alguém, essa pessoa não tá entendendo, eu não tenho nenhuma expertise nessa área. Mas é assim que eu faço com pessoas. Eu faço isso todo dia, né? Eu ouço políticos, Laura. Políticos. Eu ouço ministros, secretários, vereadores, deputados, senadores, e eles não são as pessoas mais sinceras do mundo. Eu tenho que ouvi-las. Eu gosto de uma tática, né, que eu entendi logo que eu comecei a trabalhar no Timeline, que é esse programa da Gaúcha, que é desnudar o rei deixando ele falar, dando corda para se enforcar. Eu confio na inteligência dos ouvintes. Eu confio que eu não preciso brigar com alguém no ar. E às vezes acontece, é programa ao vivo. Aliás, hoje aconteceu no programa, isso. Mas eu prefiro muito mais dar corda pra pessoa. Ela tá falando uma bobagem, eu vou dando corda. Ela vai enrolando no pescoço. Quem ouve, às vezes o emissor tem uma empáfia de mastigar tudo. Nós receptores, a gente tem muita capacidade de entender numa fala entrelinha, de entender o que aquela pessoa realmente quer falar com aquilo. Quando a gente é receptor, a gente tem muita sagacidade. Então, eu acho que é isso. Vamos ser mais receptores, né? Com essas pessoas que não têm capacidade de ouvir. Daqui a pouquinho elas prestam atenção e que elas também têm que ouvir em algum momento. Mas acho que é isso. Ouvir as pessoas. Ouvir, inclusive essas aí. Né? Dar a cordinha para elas se enforcarem e depois a gente fazer o trabalho de a gente falar e daqui a pouco elas ouvirem. Mas acho que é um problema muito mais linkado à psicologia mesmo do que à comunicação. Bom, a última então, Potter. Estamos chegando no final da nossa live, maravilhosa, com bastante informação. Nós temos jovens de 16, 17 anos, 18, até 23, 24, são os alunos dos cursos de administração, ciências contábeis, arquitetura e urbanismo, tem alunos do direito, tem alunos das engenharias que estão visitando esta nossa live nessa noite. E aí a pergunta vem em função do título, tá? O que fazer para melhorar as nossas conexões? Nessa parte final, pergunta o que nós podemos dar como legado para esses jovens e para como e de que forma nós todos, né? Você, nós aqui, essa galera toda que está ouvindo aí, temos pessoas também um pouquinho mais à frente, mas a maioria é essa galera. Então, você já tem uma experiência vasta
Acompanhei recentemente um trabalho teu, onde você fez lá no Unicinos, muito interessante. Você falou 15 minutos e foi extremamente pontual, fantástico, inclusive. Então, como fazer para essa galera melhorar as suas conexões? Aí vai a dica do Potter. Se a gente é aluno, é muito mais fácil. Primeiro, os livros. Eles sabem mais que a gente. Segundo, os professores. Eles sabem mais que a gente. Terceiro, coisas que eu falei. Trazer de novo a curiosidade. Todo mundo é curioso. Por que a gente mata a curiosidade? A gente mata a curiosidade porque a gente abandona aquilo que é mais importante, que é a sede de saber que não sabe de nada e buscar a água para matar essa sede. Eu tô usando algumas metáforas, parece coach agora, né? Parece aqueles caras de coach. Desculpa. Mas é muito isso. Eu tô usando o meu exemplo. Eu comecei a crescer. Porque quando a gente começa a descobrir que a gente não sabe de nada, a primeira coisa é uma perdição, a gente fica desesperado. Meu Deus do céu, não sei de nada, mas aí tu começa devagarinho. Aí tu lê de novo Machado de Assis, agora com outro olho, aí isso abre para aquele outro autor, tu lê aquilo, tu vai buscar na internet alguma coisa sobre aquilo, abre aquela coisa, aí tu lembrou que isso aconteceu uma vez na história da Itália tu aprende aquilo lá, aí chega na Segunda Guerra Mundial tu vê que teve um monte de não sei o que, aquela coisa triste, isso lembra uma história de um avô, de um amigo teu que te contou, porque ele era pracinha, e aí tu vai fazendo conexões no cérebro. Tudo porque teve uma curiosidade. Tudo porque eu comecei lendo Machado de Assis. O conhecimento é isso. É uma árvore que vai abrindo galhos infinitos. Quando a gente não é mais curioso, a gente perde isso. Quando a gente acha que sabe de tudo, já era. Já era. Eu tive uma grande sorte na faculdade, que era o seguinte: meu pai, apertado para eu poder estudar em Porto Alegre, e aí ele morava em Alegrete, eu guardava o dinheiro do Xerox que o pai me mandava. O que eu fazia? Eu ia na biblioteca e pegava o livro. Como os professores pegavam e tiravam o Xerox só de um tipo polígrafo, só de 2 capítulos, eu pegava e lia o livro. Eu tinha tempo para ler o livro. E aquilo foi me dando mais. Eu lembro que os meus colegas reclamavam das aulas teóricas. Eu assim, cacete, cara. É comunicação, vai aprender com os clássicos, vai lá, focar naquilo. Aquilo aguçou minha curiosidade. Óbvio que aquilo também me deu muito jovem uma empáfia, né? Que me atrapalhou a vida, me atrasou a vida em 1, 2 décadas, né? Mas foi muito legal eu com 40 anos de idade e talvez o meu filho, o primeiro meu filho que nasceu, foi isso há 2 anos, me deu isso, assim, de opa, eu não tô sozinho, opa, eu tenho alguém para criar, e opa, tu não sabe de merda nenhuma. Tu quer ser um comunicador e tu quer lutar por coisas maiores, primeiro, pega essa tua empáfia. E eu ia falar uma coisa mais bagaceira agora, mas eu não vou falar. E soca ela lá mesmo. Volta a ser curioso. Traz de novo a inquietude. Volta a entender que não é problema nenhum não saber das coisas e falar não sei, para depois buscar as coisas, porque a gente pode melhorar. Aproveita, gurizada. Eu tenho 41 anos de idade, eu não fiz a melhor faculdade do mundo por culpa minha. Vocês estão agora fazendo isso. E é a hora de ser curioso. É hora de perguntar. É hora de ler. É hora de ouvir os professores que sabem muito mais que a gente. É hora. Para chegar no mercado de trabalho muito mais preparado. Óbvio que isso não é uma fórmula, não tem essa formulazinha. Então eu acho que a mudança é muito mais interna. É muito mais nossa. Com as redes sociais, a gente grita, a gente tá desesperado, a gente tá apavorado, a gente sabe, acha que sabe de tudo, 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 tudo. Não, calmou, parou. Respira. Respira. Ouve mais música, né? Dá uma, dá uma, dá uma serenada, como dizia o meu pai. Serena aí, rapaz. Fica quietinho um pouquinho. É em silêncio que a gente aprende. É em silêncio. É calando a nossa boca um pouquinho pra gente absorver as coisas. É assim que eu tô tentando fazer. Tô longe do ideal. Mas essa é a angústia que eu divido com vocês. Essa é a fraqueza que eu coloco aqui pra vocês nesse microfone, que eu tento todo dia, um dia, fazer. Porque agora, cara, eu olho pros meus filhos, eu penso assim, cara, eu não posso ser um filho da puta. Não dá mais tempo. Não dá mesmo, assim. Agora eu vou ter que passar alguma coisa que preste pra eles. Porque eu não quero criar 2 filhos da putinha. Eu não quero 2 caras, né, que só vão atrapalhar esse planeta Terra. A minha meta agora é essa. E para eu ensinar bem eles, eu tenho que estar preparado. Então essa é a minha angústia agora.
É isso, professor Daci. Muito bem, Potter, maravilha, foi fantástico. Tivemos aí um público aí de 340, 350 pessoas participando ativamente. Tinha mais perguntas, mas o nosso tempo já está esgotado. A gente só tem a agradecer pela oportunidade que você nos deu também de nos abrilhantar na nossa jornada de estudos empresariais 2020, nesse novo formato. E você tem a capacidade de transmitir com muita propriedade todo um calor, de uma forma especial e com o coração. É isso o mais importante, Potter. Eu acho que isso, por essa questão e por essa razão que você tem o carinho. Você não viu o chat aqui, mas a gente estava vendo, eu acompanhava do ladinho aqui. Muitas pessoas te disseram boa noite, você é fantástico, você é maravilhoso, você é um Que ser de legal. luz, uma série de coisas boas aqui. Eu acho que deixou um legado para a gente, deixou também, transmitiu muita coisa positiva. É o que a gente tem colocado às vezes na sala de aula, mas aí vem o Potter e comenta sobre isso, deixar essa parte importante para que os nossos acadêmicos de vários cursos que estão nos acompanhando nessa jornada de estudos empresariais 2020 virtual tenha êxito. E você nos abrilhantou com o seu talento e esperamos contar com você nas próximas oportunidades também, pode. Se dá para classificar o que vocês estão fazendo como inquietude, eu assino embaixo, né? Porque no meio de uma quarentena, no meio de uma pandemia, vocês estão aí fazendo uma jornada, trazendo pessoas, usando a tecnologia para isso, né? É isso, é isso. Vocês não pararam. Vocês não pararam. Então, eu agradeço muito o carinho de vocês mesmo. E eu vou até abrir uma exceção aqui. E, gurizada, um brinde para vocês. Um bom vinhozito, né? Essa é uma parte boa da quarentena, né? Eu nunca dei uma palestra Sem dúvida. bebendo, né? Eu não bebi, mas agora acho que eu mereço. Porque Merece. eu fiquei enchendo o saco de vocês aí por 1 hora, mas obrigado pela atenção e carinho de vocês mesmo. Obrigado, professor Daci. Obrigado a todo mundo que me viu aí. Deixem as suas críticas, mas a gente tá no mesmo barco, rapaziada, não adianta. É o mesmo barco. E a galera que tá na faculdade agora, cara, não é uma coisa ímpar na vida de vocês isso. Vocês estão fazendo faculdade numa época de quarentena. A última quarentena foi há 102 anos. É uma coisa ímpar para vocês. Tirem algo disso. Vocês vão ter essa história para contar. Vocês fizeram faculdade quando o mundo parou, né? E vocês estão aí insistindo, ligando a internet, pegando o computador, recuperando, pegando os fones de ouvido, estavam tudo ferrado, fudido lá, para aprender. Vocês estão fazendo mais para isso. Eu acho que tem uma simbologia nisso aí. Aproveitem bem. Obrigado, Potter. Fraternal abraço. Valeu, gente. Valeu, Conte gente. conosco Obrigado pelo sempre. carinho. Abraço. Valeu. Até mais. Tchau, tchau, Tchau. gente.